Muito bom, vamos lá, vamos continuar. A gente fez a primeira brachá da Amidah, e agora a gente vai seguir para a segunda brachá, certo? A brachá de Atagibor, a brachá de Gvurá. Então, vamos lá. Vamos ler, traduzir e explicar um pouquinho os conceitos que aparecem aqui na nossa Amidah, qual o significado deles. Essa brachá, a verdade é que o assunto dela, principal, é trazido em Hazal como a questão das chuvas. Certo? Aqui a gente fala principalmente sobre as chuvas, e a chuva significa, na verdade, a Parnassá, o fato de que a Kadosh Baruch Hu, ele sustenta o mundo, sustenta as pessoas. Então, o ponto principal dessa brachá é as chuvas. Mas a verdade é que a gente encontra nos Mefarshim, tem alguns livros que explicam o Sidur, e eles falam o seguinte, falam que a gente encontra aqui, nessa brachá, 4 tipos de assuntos, são 4 assuntos que aparecem na Gemara, que a Kadosh Baruch Hu, ele guarda para ele mesmo cuidar disso. Ou seja, tem coisas que a Hashem dá para um Navi, dá para um Malach, dá para alguém cuidar dessa questão, mas tem coisas que são os assuntos que aparecem na nossa Brachá, que a Kadosh Baruch Hu, ele próprio cuida dessa questão. E o Rashei Tevot disso daqui é Mafteach. Mafteach é a chave. A chave dessas coisas está na mão de Kadosh Baruch Hu. Qual o Rashei Tevot de Mafteach? Então, a palavra Mem significa matar. Matar são chuvas. Se chove ou não depende somente de Kadosh Baruch Hu. Ele decide se vai chover ou se não. Ele não deixa isso na mão de um malach ou de um navi. Certo? Um profeta não pode prometer ou não prometer chuvas, porque a questão das chuvas é uma questão que a Kadosh Baruch Hu decide se vai ter ou se não. Esse é o Mem, matar. Mafteach, o Pei, é de Parnassá. A Parnassá da pessoa vem de Kadosh Baruch Hu, ele decide se a pessoa vai ter Parnassá ou não. Quando a gente fala no Ashrei, Poteach et Yadecha, Masbia Lechol Chayratzona, a Parnassá da pessoa vai vir de Kadosh Baruch Hu, ele decide. O Taf significa Tchia. Tchia é a ressurreição dos mortos, quando a Kadosh Baruch Hu voltar a reviver os mortos no futuro, depois de Mashiach, quem vai fazer isso é Kadosh Baruch Hu mesmo, e não outra pessoa, não um malach, nem algum outro tipo de mensageiro. E a palavra Het, a letra Het de Mafteach é Chaya. Chaya é uma mulher que dá à luz, o parto, o nascimento da criança, está nas mãos de Kadosh Baruch Hu. Ele é quem decide quando nasce, quando não nasce, se vai nascer ou se não, se a pessoa vai ter filhos ou se não. Certo? Então, a história das Imaot, de Rachel, de Rivka, que não tinham filhos, a Kadosh Baruch Hu estava na mão dele e ele decidia se vai ter filhos ou não. Então, os assuntos que a gente tem aqui na nossa brachá são os Rashei Tevot Mafteach, que significa essas 4 coisas: chuva, Parnassá, ressurreição e o nascimento das crianças. Essas 4 coisas estão na mão de Akadosh Baruch Hu. Ele segura a Mafteach, ele segura a chave para isso e tem que rezar diretamente para ele. Não que a gente reze para outra coisa quando a gente precisa de alguma coisa, mas essas são Maftechot, são coisas que Akadosh Baruch Hu guarda para ele decidir se sim, se não. Em nenhum momento ele dá isso para um navi, para um profeta decidir o que vai acontecer ou o que não. A chuva tem uma vez, temporariamente, foi dado para Eliyahu na vida, se vai ter chuva ou não, mas de forma geral está nas mãos de Akadosh Baruch Hu. Então vamos lá, vamos ver a nossa brachá, vamos ver que assuntos sobem aqui. Até Gibor Leolam Hashem. Então a nossa brachá começa falando sobre Gvurá. O que é Gvurá? Trazendo a Gvurá para português seria força, certo? Mas a força é relativa, você é forte quando tem alguém fraco. Então se a Kadosh Baruch Hu a gente fala que ele é forte, quer dizer que aparentemente existe alguém que compete com ele, só que é um pouco mais fraco, que não, de um ponto de vista da emuná, da nossa fé, não combina. Então o que seria aqui a Gvurá? Então, quem está acompanhando a questão das midot, das firot, o que é a Gvurá? A forma como a Kadosh Baruch Hu ele deu a brachá para o mundo é chamado de Chesed. Chesed é a vontade de dar, de abençoar, de dar brachot, de fazer bondades. Então, a Kadosh Baruch Hu dá para o mundo muito Chesed. Só que esse Chesed, para chegar na gente, se ele chegar da forma primordial dele, da forma original, ele vai acabar inundando o mundo. Então, o Kadosh Baruch Hu, o que ele faz? Ele limita esse Chesed de aparecer. E a questão do limitar o Chesed de aparecer é chamada de Gvurá nos conceitos da Kabbalah, e assim também no conceito da nossa brachá. O que seria Gvurá, então? Como Hazal fala, Gvurot Gshamim. As chuvas descem com Gvurá. O que é isso? Em vez de descer uma cachoeira de chuva, certo? Quando cai a chuva, em vez de descer toda a água de uma vez só, cai pingos em pingos, porque senão o mundo ia ser inundado com essa quantidade de água. Então, a Kadosh Baruch Hu limita o Chesed para pingos de chuva, e essa é a brachá que chega. Então aqui a gente está falando da Gvurá de Hashem, da forma como ele permite com que o mundo receba o Chesed de acordo com o que ele é capaz de receber. Até Gibor Leolam Hashem, Mechayem Etim Ata.
vocês prestarem atenção, Mechayem Metim está escrito no presente, certo? E, até agora, não vi nenhum Mechayem Metim, não vi nenhum dos mortos sendo ressuscitados. O que é Mechayem Metim? Ele revive os mortos. Mechayem Metim teria que ser no futuro, Ichie Metim, mas o que é Mechayem Metim no presente? Então, explica os mefarshim o que é Mechayem Metim. Significa a pessoa, a própria pessoa, quando ele está dormindo, ao dormir, parte da Neshama da pessoa sobe para o céu, uma parte pequena fica aqui, mas a maior parte sobe. Então, a pessoa aqui no corpo é como se fosse um corpo que tivesse morto. Como Hazal falam que o dormir é parte da morte. É como se fosse um tipo de morte, uma quantidade, uns 60avos da morte, não é a morte em si, porque o corpo está respirando, está funcionando, ele vai voltar a viver, mas você não está produzindo, você não está crescendo, você não está fazendo nada, isso daqui é a morte em si, é a falta de ações, a falta de fazer alguma coisa. Aparece em Hazal que Reshaim Bechayem Kruim Metim. Os Reshaim, os perversos, na vida, mesmo vivos, eles são chamados de mortos, porque eles não estão fazendo nada de bom. A vida, o que é chamado alguém vivo? Alguém vivo é alguém que faz coisas, que produz coisas, que faz coisas boas, ajuda, cumpre mitzvot, estuda a Torá, mas alguém que não faz nada com a vida dele, ele está vivo, mas ele não está funcionando, ele não está funcionando, não está criando nada, isso aqui é como se fosse a morte. Então, Mechayem Metim significa, na verdade, a gente está falando que a Kadosh Baruch Hu devolve para a gente a Neshama quando a gente acorda de manhã. Igual a gente falou no Modéani, no começo do Shiurim, Modéani Lefanecha, que a Kadosh Baruch Hu me devolveu a Neshama. Elokai Neshama Shenotá Biteorai, isso daqui é o Mechayem Metim Atá. Rav Leoshia se salva com muita força, Rav Leoshia muita salvação, porque você está lá quase morrendo, quer dizer, você não tem vida, você não está se mexendo, não está nada, está muito mais próximo da morte do que da vida, então Rav Leoshia. E aí aqui a gente tem um acréscimo que depende do verão ou do inverno, certo? Então, por um lado a gente tem Morida Tal, do outro lado a gente tem Mashiva Ruach ou Morida Geshem. Morida Tal é do orvalho, que a Kadosh Baruch Hu faz descer o orvalho, e Mashiva Ruach ou Morida Geshem, a palavra Mashiv, não vem da palavra Tchuvá, não vem da palavra Lehashiv, devolver. A palavra Mashiv é fazer o vento passar. Não sei como traduz isso em português. Lenashev em hebraico. Fazer o vento é flutuar, fazer o vento aparecer. Mashiv Ruach, o Morid, a Geshem. E faz com que a chuva caia, certo? O vento vem, ele traz as nuvens e faz com que o vento caia, soprar. Tá bom? Achei aqui no tradutor. Mashiv Ruach, ele sopra o vento e faz com que a chuva caia. Agora, o que acontece aqui? No verão, a gente não quer chuvas. As chuvas são prejudiciais no verão. Quando a plantação está começando a crescer, se elas molharem, elas podem estragar, pode ficar ruim. Então, a gente não quer que chova. Então, no verão, se você falou Mashiv Ruach Morida Geshem, você tem que voltar e consertar para Morida Tal. Se já acabou a brachá, se já chegou no Baruch Atah Hashem Mechayem Metim, no fim da brachá, você tem que voltar para o começo da Amidah, certo? Para o começo da Amidah e não para o começo dessa brachá. Porque como a gente falou no primeiro shiur, sobre a Amidah, as 3 primeiras brachot são um grupo só. Então, se você errou alguma coisa ali no meio, tem que voltar para o começo, porque é um grupo só. Então, aqui também, se no verão, agora, por exemplo, depois do primeiro dia de Pesach, depois do primeiro dia de Pesach, se você falou, Mashiv Ruach, Morida Geshem, que cai as chuvas, precisa voltar a fazer a brachá de novo. E se você esqueceu de falar Morida Tal, você seguir em frente sem falar, não tem problema, porque o orvalho cai de qualquer jeito, parte da natureza é que o orvalho cai diariamente, então isso daqui não afeta se você falou ou não falou. Mas se falou Mashiv Ruach Morida Geshem no verão, ou se não falou Mashiv Ruach Morida Geshem no inverno, precisa voltar a fazer a brachá. Mechalkel Chaim Bechesed, a Kadosh Baruch Hu, ele dá Mechalkel Chaim, ele sustenta a vida com Chesed, com bondade. A Chaim aqui não é só o ser humano, mas todos os animais, toda criatura, tudo que é vivo, ele é sustentado por Akadosh Baruch Hu Bechesed, não porque ele merece, sim porque Akadosh Baruch Hu próprio ele quer ajudar. Mechayem Metim Berachamim Rabim. O Mechayem Metim aqui já está falando de pessoas que estão doentes. O primeiro Mechayem Metim que a gente falou está falando da pessoa que está dormindo. Quando ele acorda, Akadosh Baruch Hu devolve para ele a Neshama, é como se fosse Tchiat Metim, ele voltou a acordar. O segundo Mechayem Metim que aparece aqui está falando de pessoas que estão doentes, que a Kadosh Baruch Hu curou eles, deu para eles de volta a vida, certo? O Mechayem Metim sobre a ressurreição dos mortos vai ser só lá no fim. Mechayem Metim berachamim rabim, ele faz isso com rachamim, com piedade, porque quando a pessoa já está doente, é mais difícil de sair da doença, certo? A gente falou alguma vez que quando você está... A Gemara fala em Shabbat que a pessoa tem que rezar para ficar saudável, porque se ficar doente, para sair disso é muito mais difícil.
Então, se você está bem, você está saudável, você reza para se manter assim, a tefilá pode ser mais simples. Mas se você quer sair de uma situação complicada, a reza precisa ser muito mais forte. Então, para sair, para ter mechayem metim, para sair da doença e voltar a ficar bari, voltar a ficar saudável, precisa de rachamim rabim, precisa de muita piedade. Sumech noflim, ele apoia os caídos, verofeh cholim, e cura os doentes. O matir asurim a gente explicou um pouquinho o que é nas brachot de Birkot HaShachar, que matir asurim, a tradução em hebraico, às vezes a gente acaba falando matir asurim é que a Kadosh Baruch Hu liberta os presos, certo? A pessoa que está na prisão, Kadosh Baruch Hu liberta ele. O problema é que tem muita gente que está na prisão que deveria estar lá, certo? Não deveria sair de lá. Então, a gente falar que a Kadosh Baruch Hu liberta os prisioneiros, os presos, porque se o cara fez uma coisa errada e está lá, então ele tem que estar lá. Por isso, a principal explicação de matir asurim é, na verdade, o corpo, a capacidade de se mexer. O cara que ele caiu, ficou doente, somech noflim, verofeh cholim, ele não consegue se mexer, ele não consegue andar, ele não tem força para se movimentar, para correr, para fazer exercício. Então, matir asurim, ele liberta a pessoa que está presa. A pessoa presa é uma pessoa que não consegue se mexer. Mesmo que você consegue levantar da cama um pouquinho, matir asurim é libertar, fazer com que a pessoa tenha força para se movimentar. Certo? Quem quiser complemento disso, em Birkot HaShachar. O Mekayem emunato lishenei afar. A Kadosh Baruch Hu, ele mantém a emuná, a fé, a promessa que ele fez, lishenei afar, para aqueles que estão dormindo no pó. O que é lishenei afar? Quem está dormindo no pó são realmente aqui as pessoas que faleceram, os mortos. A Kadosh Baruch Hu, ele fez uma promessa para eles que ele vai reviver os mortos, que Latid Avó vai ter Tchiat HaMetim. Alguns falam que está falando aqui dos avós, Abraham, Isaac, Jacob, mas qualquer um dos tzadikim que vão voltar a viver, então a Kadosh Baruch Hu, ele mekayem emunato, ele cumpre a promessa dele de lishenei afar, para os que estão dormindo na fardo, que estão dormindo no pó da terra. Daqui aprendem também, alguns, não é essa fonte, mas por que a gente vai em Kivrei Tzadikim rezar? Por que você vai rezar no kever de um tzadik? Por que você vai em Meiron rezar no kever de Rabbi Shimon Bar Yochai ou qualquer um dos tzadikim? O que tem lá? Tem lá ossos, a Neshama não está lá. A priori a Neshama subiu para o céu, foi para o Gan Eden, para algum lugar. Lá ele está enterrado, mas só sobrou os ossos, sobrou o corpo lá, não tem nada. Então, que a gente vê aqui que mesmo quem está enterrado, mesmo os falecidos, eles são chamados de Yeshenei Afar. É como se estivessem dormindo lá. Ou seja, um pedacinho da Neshama dele, igual uma pessoa que vai dormir, parte da Neshama continua aqui, parte sobe. Assim também as pessoas que faleceram, parte da Neshama continuam lá. Por isso, em Hazal, a matzevá que a gente faz, aquela matzevá que se coloca no túmulo, que está escrito o nome, a data de falecimento, tudo isso, em Hazal isso é chamado de Nefesh. Nefesh é alma, um pedacinho da alma, certo? Uma parte da alma. Então, esses Yeshenei Afar, as pessoas que faleceram, parte da alma continua lá. Então, quando a gente vai rezar para tzadikim pedirem nosso nome para Kadosh Baruch Hu, um pouquinho do tzadikim ainda está ali onde ele foi enterrado. Micha mocha bal gevurot. Quem é como você? Micha mocha bal gevurot, o dono das forças. Certo? Qual a diferença entre Gibor e bal gevurot? Gibor é alguém forte. Alguém que temporariamente, esporadicamente, de vez em quando ele é forte, ele tem força. Bal Gevurot é o dono da força, alguém que ele consegue ter essa força o tempo todo. Então, mesmo que a gente encontre, às vezes, você pode ter um médico ou um enfermeiro que conseguiu lechayametim, conseguiu ressuscitar alguém que estava morto. Ele fez lá desfibrilamento e salvou a pessoa, o cara já tinha tido parada cardíaca e a Kadosh não. O médico fez ele reviver. Então, tem aqui um pouquinho de Mechayem Etim também em qualquer um. Possível, realmente, as pessoas têm um pouco de força, cada um ele tem uma certa capacidade. Mas alguém que consegue fazer isso sempre, ele é Bal Gevrot, esse é Kadosh Baruch Hu. Então, Micha Mocha, Bal Gevrot. Quem é você? Como aquele que é Bal Gevrot, que é o dono das forças. Ou seja, você tem total controle sobre essa força. Às vezes a gente pode ter uma capacidade, uma habilidade especial, mas a gente não tem controle sobre isso. A gente não consegue usar ela o tempo todo. Alguém que é criativo. Você consegue ser criativo de vez em quando. Você consegue ser criativo depois de, sei lá, você vai vai na piscina, você faz um exercício físico, depois a sua criatividade sobe. Você não tem controle sobre a criatividade. Então, a Kadosh Baruch Hu que a gente está falando aqui, que ele tem controle sobre a força dele. Então, ela é eterna, ele pode usar quando ele quiser. Mido Melach, quem se compara a você? Melech Memit, o Mechaye, o Matzmiach, Yeshua. É um Melech, ele é um rei que Memit o Mechaye, ele traz a morte e traz a vida também, as duas coisas estão na mão dele. Ele é tanto aquele que trouxe a morte quanto aquele que vai trazer a vida. O Matzmiach, Yeshua, ele faz florescer a Yeshua, florescer a salvação.
Agora, a palavra Matzmiach Yeshua é interessante aqui. O que significa Matzmiach Yeshua? Yeshua nem sempre vem de forma direta. Às vezes você está esperando alguma coisa, você quer que alguma coisa aconteça. Então, como fala, o que a gente fala na Tefilá, como a Yeshua aparece, igual o Tzemach. Como funciona o Tzemach, como cresce a planta. Primeiro você precisa plantar lá, depois você precisa regar, ela vai crescendo aos poucos, vai formando raízes, vai crescendo devagarzinho. A Yeshua também, ela não é, nem sempre ela é direta, não é que você está pedindo alguma coisa, de repente você pede para ter Parnassá, no dia seguinte você ganha na loteria. Às vezes você pede para ter Parnassá e de repente aparece um trabalho novo, você começa a trabalhar lá e você ganha uma promoção. Devagarzinho as coisas vão acontecendo. Então, Yeshua, ela não é sempre direta, não é sempre de uma vez só. Às vezes ela é através de uma tzmicha, ela vai crescendo aos poucos. A Gemara fala isso com relação a Geulah. A Gemara fala que certa vez 2 chachamim, assim o Banai Roshá me conta, alguns chachamim estavam andando e eles viram o sol começou a nascer. E o sol foi nascendo devagarzinho, primeiro vem uma luminosidade, você não vê o sol ainda, depois o sol vai aparecendo aos poucos. E um virou para outro e falou, olha, Kach Geulatam Shel Israel, assim é a salvação, assim é a Geulah de Bnei Israel, Kima, de pouquinho em pouquinho. Não vai acontecer de uma vez só, vai vir aos poucos, igual o sol. Primeiro você vê uma luminosidade lá no fundo, ainda não é nem luz, né? Já começa a ficar um azul um pouquinho mais claro. Aos poucos o sol vai aparecendo e de repente o sol realmente aparece e começa a iluminar de forma intensiva, como ele realmente com a capacidade total. Assim também a Geulah, ela vai vir aos poucos, ela é uma tzmicha, a tzmicha dela, ela vai crescendo aos poucos, kima, ela vai acontecendo. Então aqui também, Mechayeh Metim, isso que a Deus vai no futuro, Lechayot et Metim, vai ressuscitar os mortos, isso daqui vai acontecendo aos poucos. Como a gente leu agora em Pesach, na Haftarah de Yehezkel, que o Yehezkel conta que certa vez ele teve uma nevoá, uma profecia, que a Hashem apareceu para ele, levou ele para um campo, um vale cheio de ossos, e falou para ele, você acha que esses ossos podem voltar a ter vida, eles conseguem nascer de novo? E aí tem toda a profecia lá, tem toda a história, e os ossos vão se formando aos pouquinhos, vão se juntando, vão crescendo, até que realmente eles voltam a viver. Então assim também a Yeshua, ela vem através de Matzmiach Yeshua igual ao Tzemach, aos pouquinhos. Agora a gente pensa, ok, aquela vai ressuscitar os mortos, como funciona? O corpo está lá, morreu, sobrou só pó, sobraram só ossos. Então alguns mefarshim falam uma coisa interessante, falam, olha, para a gente é incrível que de repente no futuro a Kadosh Baruch Hu vai fazer o morto se ressuscitar. Mas o fato de que uma planta cresce tem sentido nenhum, certo? Já viram qualquer plantinha crescendo por aí? Ninguém fala, olha, cresceu um arbusto aqui, etc. Mais uma plantinha que cresceu. Mas a verdade é que os dois são igualmente incríveis. Por quê? Como a planta cresce, no começo, quando você planta lá as sementes, primeiro a semente estraga, ela apodrece lá dentro da terra. Depois de um tempo, depois que ela apodreceu, ela vai começando a reviver, crescer e daí nasce uma planta. Assim também o corpo, ele foi colocado na terra, ele apodreceu, depois de um tempo ele vai voltar a se formar e vai crescer e vai nascer de novo. Então a gente está tão acostumado com a planta que a gente nem percebe o milagre que tem aqui também, mas a verdade é que seria a mesma coisa. Se com qualquer pessoa que a gente enterrasse, ele nascesse de novo 2 semanas depois, e as plantas nascessem a cada 1000 anos, a gente ia achar a planta um milagre. Mas a verdade é que os dois são exatamente a mesma coisa. Então essa linguagem de Matzmiach Yeshua vem falar também que Tchiat HaMetim é igual Tzemach, igual as plantas que nascem, assim também Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos vai acontecer no futuro, é igual as plantas que nascem. V'ne'eman natan le'achayot metim, certo? Tem uma frase aqui, Mi chamoch hava rachaman zocher etzorav v'chaim v'rachamim, que se fala só em Aseret Yom entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas vamos pular isso aqui por enquanto. V'ne'eman natan le'achayot metim, baruch atah Hashem mechayei hametim, a Kadosh Baruch Hu, ele é ne'eman, a gente tem emuná nele, tem fé nele, que ele vai realmente no futuro, le'achayot metim, ele vai reviver os mortos no futuro, baruch atah Hashem mechayei hametim, e aqui a gente completa a brachá, Mechayei Metim, ressurreição dos mortos, em todos os sentidos. No sentido da pessoa que estava dormindo, a Neshama voltou. No sentido de alguém que estava doente, ele voltou a ter forças e poder viver a vida. E no sentido, no futuro, que cada um vai ressuscitar os mortos. Certo? Essa daqui é a Brachá de Atah Gibor. Alguma dúvida? Antes de continuar? Ótimo, David. Tá bem? Tá bom. Vamos lá. Próxima Brachá. A terceira Brachá completa as 3 primeiras brachot, certo? A gente falou que as 3 primeiras brachot são shvachim, são louvores. Aqui não é o momento de pedir nada.
Aqui é só o momento de louvar Kadosh Baruch Hu, falar as coisas, as capacidades, o que a gente vê nele. Não é o momento de pedir. Pedir vai ser a partir da quarta brachá. Então vamos lá. Terceira brachá. Atá Kadosh, Shimcha Kadosh. Você é Kadosh e seu nome é Kadosh. O Kedoshim bechol yom ye'alu chasela. E os santos, os Kedoshim, eles te elevam sempre, bechol yom, todo dia. Sela. O que é a palavra sela? Já vamos chegar lá. O que é Kadosh? O que significa Kedushá? Como a gente define santidade? Então, Rashi, no Pasuk, no começo de Parashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu, Rashi fala o que é Kadosh? Kadosh é alguém que ele é parush, ele é nivdal, ele é separado de alguma coisa. Alguém que ele é separado das averot, ele tem um certo tipo de Kedushá. Alguém que se separa, se distancia de prazeres mundanos desnecessários, ele tem uma Kedushá especial. Quando a gente fala que a Kadosh Baruch Hu, ele é Kadosh, quer dizer, ele é separado, ele está num nível além. Porque até agora a gente começou a falar várias coisas aparentemente compreensíveis. Ele cura os doentes, ele ajuda os que caíram, ele dá força, ele dá sustento. Então, qual a diferença entre ele e um médico, um chefe, qualquer coisa, qualquer um que a gente conhece, que a gente vê? Por isso vem essa brachá de Atá Kadosh para falar, olha, embora a gente tenha trazido descrições, adjetivos, coisas, substantivos sobre a Kadosh Baruch Hu, a gente tem a noção, tem a consciência de que ele é Kadosh, ele é separado. Então, até Kadosh Shimcha Kadosh. Você tem uma Kedushá especial, você é separado do mundo físico, do mundo do ser humano. Shimcha Kadosh, o seu nome também. O que é Shimcha Kadosh? O que é o nome de Hashem? Então, o nome representa, talvez a gente já falou disso alguma vez, mas o nome representa a forma como você vê a pessoa, certo? Então, cada pessoa ele tem vários nomes. Para os filhos ele é chamado de pai, para os amigos ele é chamado pelo nome, pelos pais ele é chamado de filho. Cada pessoa tem vários nomes, várias formas com a qual ele se revela, ele se relaciona com as pessoas que estão em volta. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele tem várias revelações, certo? Se tem duas pessoas que estavam brigando e uma ganhou, o cara que ganhou vai falar, Deus é bom, e o cara que perdeu vai falar, Deus, ele me julgou. Um vai ver Deus como alguém bondoso que ajuda ele, o outro vai ver Deus como alguém que está bravo com ele e que castiga. Então, tem nomes diferentes, significa que as pessoas têm visões diferentes de Akadosh Baruch Hu, como a gente falou também sobre Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, que cada um deles viu a Kadosh Baruch Hu de forma diferente. Então, Shimcha Kadosh, a gente fala, olha, embora a gente veja você de diferentes formas, como bondoso, como juiz, como Ish Milchama, alguém que guerreia, em vários sentidos, mesmo assim, em tudo isso ainda é limitada. A nossa compreensão, ela não é completa, ela ainda é limitada. E a Kadosh Baruch Hu, ele tem uma kedushá, ele tem uma separação especial que vai além do que a gente consegue compreender. Então, por mais que a gente entenda, tem sempre alguma coisa para continuar. O que, aliás, foi o pecado do Het Egel. Sim, no pecado do Het Egel, tem um Zohar bem interessante que fala o seguinte, vou aproveitar que é Lag BaOmer, né? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan conta que certa vez, Rabbi Shimon Bar Yochai estava andando na praia, também passeava um pouquinho, certo? Ele estava passeando na praia e Eliyahu Hanavi apareceu para ele. Eliyahu Hanavi veio para Rabbi Shimon Bar Yochai e falou para ele, você sabe o que significa o pasuk? Mi bara ele. O que é mi bara ele? Quem criou esses? Eliyahu Hanavi perguntou para Rabbi Shimon Bar Yochai, sabe o que é o pasuk? Mi bara ele? Rabbi Shimon Bar Yochai deu uma explicação, falou alguma coisa. Eliyahu Hanavi falou, olha, eu vou te contar o segredo. O que significa esse pasuk? A palavra mi e a palavra ele, essas duas palavras juntas, mi e ele, formam o nome de Akadosh Baruch Hu. Elohim. O nome Elohim, o nome de Hashem, Aleph, Lamed, Rei, depois Yud e Mem, essa palavra é formada por duas, mi e ele. Qual a diferença entre mi e ele? Mi é quem. Certo? A tradução de mi é quem. Ele é esses. Qual a diferença entre a palavra quem e a palavra esses? Na palavra quem, como chama? A pessoa, tem uma palavra para isso, esqueci na gramática já, mas a pessoa sobre a qual está falando, não é objeto. Alguém? Não? Alguém na gramática aí, é bom? Sujeito. O sujeito, exatamente. Valeu, Davi. Certo? O sujeito, na frase mi, quem, ele é desconhecido. Na palavra ele, que representa esse, o sujeito é reconhecível, você sabe quem é. Então, a palavra mi representa o sujeito desconhecido e ele é o sujeito conhecido.
Ele veio falar para a gente o seguinte, fala ele ao Navi, olha, você acha que você vê Elohim, você acha que você entende a Kadosh Baruch Hu, que você consegue entender o que ele é exatamente? Saiba que sempre por trás do ele, por trás desse que você reconhece, existe um Mi. Existe alguém que ainda está mais desconhecido, mais obscuro, que está lá atrás, que você ainda tem que avançar para conseguir reconhecer ele. E o Am Yisrael, quando fizeram o Chet Egel, eles acharam que não tem mais, eles chegaram no nível máximo e não tem mais, eles já entendem a Kadosh Baruch Hu completamente, não tem mais o que evoluir. Então, o que eles falaram? Ele Elohecha Israel. Esse é o seu Deus, como se eles tivessem já compreendido. E no momento em que a pessoa acha que ele chegou no nível máximo, ele não busca crescer mais, automaticamente ele cai. Certo? A pessoa não consegue se manter num nível achando que ele já está no máximo, ele sente um pouco de orgulho, sente, já estou bem, posso descansar, ele acabou caindo. Esse foi o pecado do Chet Egel. Então, quando a gente fala, Kadosh Hashem, Kadosh, a gente fala, olha, por mais que a gente tenha tido 1000 kavanot nas primeiras 2 brachot e entenda Kadosh Baruch Hu de forma bem complexa, bem abstrata, mesmo assim, a Kadosh Hashem, Kadosh, a gente sabe que tem sempre mais o que fazer, onde se aprofundar mais. O Kedoshim Bechol Yom Elu Chasela, e os Kedoshim são as pessoas santas, eles Bechol Yom, eles te louvam, certo? Ou seja, Kadosh Baruch Hu tem um Kadosh que mesmo os Kedoshim louvam eles. Certo? Como você define quem é o melhor jogador de futebol? Aquele que mesmo os bons jogadores falam, uau, aquele cara joga muito. Então, se a Kadosh Baruch Hu, ele é Kadosh, que mesmo os Kedoshim, aqueles que eles próprios são santos, louvam ele, então isso daqui representa quem realmente ele é. Só um exemplo, uma historinha que eu lembrei agora, tem o Rav Ovadia, faleceu faz alguns anos, Rav Ovadia Yosef. Conhece, Davi? Certo? Rav Ovadia Yosef, ele era Rav Arashi de Eretz Israel, ele era um Rav Sfaradi, e sabidamente ele era uma enciclopédia ambulante, ele sabia tudo e ele conhecia tudo de cor, ele tinha memória fotográfica, qualquer livro, você podia falar livro, página, ele sabia do que estava falando. E uma vez ele falou que tinha um rabino que faleceu, sei lá, uns 100 anos, mais ou menos, Rav Falaji. Rav Chaim Falaji, que escreveu 80 livros, parte dos livros foi queimado, e o Rav Ovadia falou, olha, a memória desse Rav Falaji era incrível. Então, quando alguém como o Rav Ovadia fala que outra pessoa tinha uma memória incrível, você entende que é alguma coisa a mais. Então, se mesmo os Kedoshim, mesmo os santos, eles mekatim Hashem, eles santificam Hashem, você entende que a santidade de Akadosh Baruch Hu, ela vai além. Então, o que é a palavra sela? A palavra sela tem 2 explicações, ou é para sempre, certo? Kedoshim Bechol Yom Elu Chasela, que os Kedoshim vão te santificar para sempre, ou sela geralmente vem meio que no fim de uma frase, é um ponto e vírgula. Assim, o Malbim, alguns mefarshim explicam, quando aparece bastante no Tanakh, a palavra sela é meio que um ponto e vírgula, faz uma pausa e depois continua. Continua a nossa brachá, que ele Melech Gadol Vekadosh Atah, que Kadosh Baruch Hu, ele é um Melech Gadol Vekadosh, ele é grande e Kadosh. Gadol representa grande, representa a unidade de Chesed, que por um lado ele faz Chesed. Quer dizer, quando você faz Chesed com alguém, quando você está conectado com a pessoa, quando você gosta dele, você vai lá e ajuda. Então, mesmo que Kadosh Baruch Hu faz esse Chesed com a gente, ainda ele continua sendo Kadosh. Então, ele é Gadol Vekadosh. O Gadol representa Chesed, como a gente viu na primeira brachá, que ele é comparado com Avraham Avinu, que é a unidade de Chesed. Vekadosh Atah, ele faz Chesed, mas mesmo assim, ele ainda mantém uma distância, ele é Kadosh, Baruch Atah Hashem, Ael Akadosh, o Deus que ele é santo, certo? Ele é um dos nomes de Akadosh Baruch Hu, que ele é Kadosh. A palavra aqui, a Melech Akadosh, que aparece entre parênteses, também é feita só em Sirat HaOmer. Sirat HaOmer não, desculpa. Só em Aseret Emei Teshuvah. Tá bom? Com isso a gente acaba as 3 primeiras brachot. As brachá de Birkat HaAvot, a brachá de Gvurot Kshamim e a brachá de Akel Kadosh. Essas 3 brachot são as 3 primeiras brachot que formam a primeira etapa do Shmona Esrei, que são os louvores. Depois que você louvou alguém, você falou bem dele, você falou coisas boas, você pode vir a pedir, que é a continuação, que vão ser as brachot que a gente vai continuar na semana que vem, a partir de Atachonen Ladamdat. São várias coisas, várias questões que são necessárias para a pessoa. A gente vai ver justamente por que isso. Tem tanta coisa para pedir, por que Hazal colocaram justamente essas coisas. E só completar aqui uma questão interessante da linguagem. Seria muito mais legal se a gente pudesse rezar com as nossas palavras, certo? Por que a gente tem que seguir as palavras do Sidur? Por que justamente essas palavras? Então vamos só um pouquinho de história aqui para dar um complemento no que a gente está vendo. As palavras do Sidur, a gente falou algumas vezes, foram escolhidas por Anshe Knesset Agdolah. Certo? Anshe Knesset Agdolah são aquela grande assembleia, na época do começo do segundo Beit HaMikdash, mais ou menos
2.400 anos atrás, eles escreveram para a gente essa tefilá e eles usaram palavras específicas. Então, por exemplo, na brachá que a gente viu hoje, Atah Gibor, se vocês contarem as palavras aqui, a gente tem 51 palavras. O Atah Gibor tem 51 palavras. Por quê? Porque os 4 assuntos que a gente falou, que existem em Atah Gibor, sobre matar, sobre chuva, sobre Parnassá, sobre Tchiat HaMetim e sobre o nascimento das crianças, Hayá, tem 4 psukim que tratam desse assunto, e esses 4 psukim também têm 51 palavras. Então, eles escolheram 51 palavras, escreveram uma brachá com 51, justamente porque eles estão falando de 4 assuntos. Eles pegam 4 psukim, um deles é Poter Hetadecha, por exemplo. Psukim estão falando desse assunto. Então, eles escolheram usar palavras específicas, uma quantidade de palavras específicas, porque eles tinham um ponto aqui. Então, a gente repete essas palavras, tendo em mente que a gente gostaria de estar falando com a kavaná deles, mas mesmo que a gente não tenha, cada um aceita dessa forma. Então, quando eles colocaram essa brachá para a gente fazer, eles tiveram uma intenção especial. E o Rambam fala que um dos motivos que a gente tem um sidur preparado com as palavras é porque quando voltaram da Galut, quando voltaram de Bavel nessa época, entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, depois de 70 anos fora de Israel, o pessoal já perdeu o hebraico. Então, imagina você pedir para o Molech Hadash escrever um sidur e rezar em hebraico. Certo? Não vai ser nada fácil a gente expressar de forma clara, falar todas as palavras, você vai se confundir no meio. Então, assim, o Rambam traz. As pessoas que vieram de Bavel, vieram da Galut, começavam em hebraico, mudava para outra língua, confundia com aramaico, ia fazendo uma mistura só. As brachot não acabavam perdendo o sentido. Então, eles definiram as palavras. No momento em que eles definiram as palavras, isso daqui se manteve. Então, mesmo que a gente possa, teoricamente, rezar com as nossas palavras, a gente usa as palavras que eles escolheram, porque tinham lá profetas que sabiam exatamente que palavras usar. Tá bom? Então, mas isso não quer dizer que se a pessoa quiser rezar com a própria palavra depois, pode ficar à vontade, pode falar depois. Tá bom? Essas são as 3 primeiras brachot. Na semana que vem a gente continua. Tá bom? Obrigado por virem. Aqui.